Teve algumas perguntinhas mais relacionadas à questão de Nazaré. Sim, sim. Nazaré ali no século II, né, e tal. Nazaré não existia, né? Era uma pequena aldeia, ou não era não era nada. E não é Jesus de Nazaré, é Ranotzori, né? O Olha só. escriba escorregou feio, né? Na verdade, não era Jesus de Nazaré, virou de Nazaré. Depois Nazaré passou. Aliás, do aramaico e do hebraico para o grego, os escribas escorregaram em muitas coisas, né? É porque não é de conhecimento do público geral também, mas tem muita coisa ali que o cara não sabia. O cara, ele ouviu errado, leu, não entendeu e passou a bola para frente no grego. E essa questão de Nazaré também, até a Linde Barbosinha, pesquisadora aqui do canal A Face do Cristianismo, ela colocou que essa questão de Nazaré vem da gnose, né? Que na gnose significa verdade. E eles tinham lá o Jesus místico, né, e tal. Aí talvez essa questão de Nazaré tenha ido para o Novo Testamento dessa forma, né? Jesus de Nazaré, alguma influência. Tinha o Yeshu Hanotzori no Talmud, ele existiu, né? Esse personagem existe no Talmud. Os Hanotzori eram uma seita judaica iniciática, né? Então, esse Yeshu Hanotzori, ele tem uma história. E muita da história dele foi parar no Novo Testamento. Né? Ele era curandeiro, ele era um curandeiro. Né? Ele foi acusado de magia. Associam até a história dele ao bem-estada, ao Yeshu bem-estada, ao Ben-Pandira, que também foi acusado de fazer magia, né? De estudar magia no Egito, fazer Israel pecar por causa da magia. Mas na questão da gnose, ou na questão do esoterismo, no esoterismo o verdadeiro Jesus é esse. No esoterismo. Tem muitas pesquisas feitas por acadêmicos esotéricos. Posso citar um deles, é René Guénon. Para René Guénon, é só se debruçar sobre as obras dele. Ele usa o Talmud. Aí, se nós vamos usar o Talmud como fonte histórica ou não, é um outro debate, né? É um debate que é válido. Podemos aceitar o Talmud como fonte histórica. Teríamos que eliminar a questão difamatória. Aí nós vamos cair na mesma questão do Novo Testamento, de eliminar a mitologia, né? E aí ver o que sobra de personagem histórico. Mas para alguns escritores teosóficos da tradição, assim por dizer, do esoterismo, só existe um Jesus. O nome dele é o Yeshu Hanotzori, que parte dessa história está no Yeshu Ben-Pandira. Então, o Jesus da igreja é um, a verdade é essa. O Jesus da academia é outro, totalmente diferente. Né? O Jesus no Brasil é um revolucionário, né? Era alguém que queria fazer a revolução e coisa e tal. E o Jesus da gnose é outro. É um Jesus iniciático. Batismo era um rito de iniciação. Isso aí não tem nem como negar. Isso aí até livros de grandes escritores, Gesa Verme, historiadores do cristianismo que de fato escreveram obras sérias, falam isso abertamente. O batismo era um rito de iniciação, que vem do Egito. O batismo vem do Egito. Não é da cultura judaica, dos banhos, dos ritos de purificação judaicos do livro de Levítico. O batismo vem do Egito. Todo estudante que já se aprofundou nessa questão sabe disso. O batismo como uma prática contínua no século I era por parte dos essênios. Para adentrar a ordem essênica, você tinha que passar pelo batismo. Fazer parte da nova aliança. Entregar os seus bens. Depois passar 3 anos no deserto. Isso está no pergaminho QS, documento de Damasco. Então não é novidade.
Tá lá escrito isso, pergaminho 1 QS, regras da comunidade. Tá no documento de Damasco. O batismo era um rito de admissão. Era um rito, assim como a ceia. A ceia tem o pergaminho da ceia dos essênios. É a mesma coisa do Novo Testamento. O Novo Testamento dá uma pequena ressignificada, introduzindo Jesus como Messias. Mas o rito da ceia, o pão, depois o vinho, em memória... Jesus, na narrativa, fala em memória de mim, mas é em memória do Messias, querendo que ele venha. Não tem nada a ver com morte. Não tem nada a ver com morte. É a invocação de que o Messias se apresente. É isso que é o pergaminho da ceia dos essênios, que era um rito. Não era para toda a comunidade, era para os homens de fama. 12 homens de fama, cada um representando cada tribo de Israel. É o pergaminho da ceia, que era um rito também. É um ritual. Então, quem se debruça sobre essas questões, eu tô falando, pergaminho da ceia, pesquisa em inglês, porque o nome no livro do Gesa Vergne é esse, é o pergaminho da ceia. Pesquisa em inglês que você vai encontrar facilmente. O batismo, a regra para entrar nos essênios, deixar seus bens, ir para o deserto, vai lá, lê as regras da comunidade, lê ele inteiro. Ele é grande, lê ele lá. Leia-o, né? Então você vai encontrar isso lá. Então, a abordagem da sua amiga, do ponto de vista da gnose, do esoterismo, está correto. É Yeshua HaNotzori. Esse é o Jesus da gnose. Os essênios trabalhavam a gnose. Os fariseus trabalhavam a gnose. Trabalhavam. Então, desse ponto de vista, está correto. E essa tradição desse Jesus foi parar no Novo Testamento, como Jesus o Galileu, que Joséfo fala também. A tradição de Jesus o Galileu foi parar no Novo Testamento. Está tudo amalgamado ali. Você tem vários Jesuses ali amalgamados. Tem os Jesus, os Jesuses, se me permite esse plural, de Filo, que vai parar também em algumas tradições do Novo Testamento. Aí, dentro da própria gnose, em alguns ramos, já é aceito que tudo isso aí é Jesus. Jesus é o Espírito que está ali se movendo através das egrégoras, né? Por aí vai. A live não é muito por aí, não, mas eu conheço esse tema bem, que eu leio também. Eu leio, pesquiso sobre isso, tem literaturas aqui, coisa e tal. Eu não produzo conteúdo sobre, mas conheço bem essas questões também, né? As interpretações que tem nos escritos de Nag Hammadi, nessas abordagens também. Então, e esse Jesus gnóstico, né? Ele está lá também no Novo Testamento, principalmente no Evangelho de Lucas. Esse Jesus está lá. O Jesus do Evangelho de João, se você pegar lá o pergaminho, né, que o trecho lá, os filhos da luz contra os filhos das trevas. Eu tenho até uma tese de doutorado aqui, muito bem escrita, e eu tenho um livro também em inglês, falando do Evangelho de João e os essênios, onde essa parte, diversas sentenças de trechos desse pergaminho estão no Evangelho de João. Então isso não é uma pessoa só, não é uma tese que escreveram aqui na PUC, né, Rio. Não, tem livros em inglês, mais de um. Eu tenho um livro e eu tenho também essa tese de doutorado muito bem escrita, que mostra claramente os paralelos. Entendeu? Então, o Novo Testamento, como eu falei lá no início, é uma amálgama de textos. Doa quem doer isso. Chore quem quiser chorar. Não é um documento único que foi produzido por apóstolos, e Mateus não escreveu Mateus, Lucas não escreveu Lucas, Marcos não escreveu Marcos. Até os evangelhos, né, como documentos inteiros, a gente só encontra em códice. Se a gente pegar papiro, pergaminho, não monta um evangelho inteiro. Não monta nem a metade. A gente só encontra em códices. Nos códices eles estão inteiros. Códices sinaíticos ou sináiticos, né? Washingtonianos, vaticanos.
tantos outros códigos que tem.